partir de agora, você poderá assistir com exclusividade as grandes entrevistas produzidas pela equipe da EBC Editora. Você confere na primeira da série uma conversa com o economista e comentarista do Globo News, Samidana, que falou à nossa repórter Rúbia Evangelinellis o que esperar de 2014. Confira, você vai gostar. Já existe, digamos, o empresariado anda meio assustado, já existe um relativo susto com essa relação da inadimplência, né, o medo da inadimplência. Então você percebe que já tem uma coisa meio assim de fantasma, eles trabalham um pouco esse fantasma, com esse medo do que uma relativa retração da economia, né? Mas ainda assim podemos considerar um cenário positivo para efeito de vendas neste final de ano. Olha, a economia não vai bem. Ano passado a gente teve um PIB de 0,9 que está sendo revisto, a presidente comentou numa mudança para 1,5, o dado vai ser divulgado na próxima semana, estamos na expectativa. 0,9 é péssimo, 1,5 também é menos do que 0,9. A economia não vai bem, esse ano a gente deve ter um crescimento de 2 a 2,5, o que para um país emergente como o Brasil, num ano de véspera de Copa do Mundo, deveria ser maior. No entanto, se você pegar o consumo neste ano e comparar a sazonalidade dos meses, é muito provável que o mês de dezembro sobressalte. Isso não quer dizer que o ano inteiro vai ser bom, mas perto dos outros meses, ele deve ter um Papai Noel, como você comentou, mais generoso para o comércio. A inadimplência, a gente tem uma relação dívida-PIB do brasileiro razoável. O que preocupa é a qualidade do crédito. O cheque especial e o cartão de crédito são as duas modalidades mais usadas. E elas ultrapassam, em muitos casos, 200% de juros ao ano, o que deixa o negócio insustentável. Eu acredito que o Brasil, desde 2008, à época, o presidente Lula tem forçado o consumo. Em 2008 foi bom, em 2009 foi ótimo. Aí começamos a ter problemas. Por quê? Porque não adianta ter vontade de consumir se a indústria, se a economia não atende do lado da oferta. E aí temos velhos e conhecidos problemas. Os impostos, muito altos. O custo logístico, é muito caro a distribuição no Brasil por problemas, inclusive, da nossa malha rodoviária, ferroviária e de infraestrutura. A mão de obra é cara. Enquanto não enfrentarmos essas assombrações, temos uma restrição para crescer mais. Então, no curto prazo, a gente não tem mais muito o que fazer. As pessoas já responderam ao consumo. A gente tem que trabalhar no lado da oferta, ou seja, ter condições de ofertar produtos de maior qualidade e com preço mais competitivo, internacionalmente competitivo. E aí você fala particularmente na concentração em determinadas categorias de produtos, não? Ou de maneira geral? De maneira geral, os produtos de consumo foram a força, foram as vedetes da economia nos últimos anos. Só que tem caindo, porque a pessoa vai comprar uma geladeira, aí no ano seguinte já vai comprar outra geladeira. Mesma coisa com automóveis, com outros eletroeletrônicos. Além disso, a gente viu uma alta do setor de serviço. Um aumento de renda dos assalariados. O que não seria preocupante caso tivéssemos uma produtividade maior. Qual que é o problema e o incômodo? O brasileiro ganha mais, mas não está produzindo mais. Em outras palavras, o empresário tem que pagar mais para ter o mesmo trabalho entregue por seu funcionário. Isso acaba onerando mais. Temos o PlayStation 4 mais caro do mundo, o iPhone mais caro do mundo, os carros mais caros do mundo, a telefonia mais cara do mundo, a internet mais cara do mundo. E se continuarmos assim, vamos ser um país inviável. Como agravante, o brasileiro ganha menos que o americano, que o europeu. Então, a gente tem um produto mais caro e para ganhar o dinheiro é mais difícil. Então, o custo de vida do Brasil e a qualidade de vida do brasileiro ficam comprometidos.
Nesse sentido, eu acho que a gente tem que enfrentar esses problemas estruturais. É culpa do governo que não faz uma reforma tributária, às vezes culpa do consumidor que se acomoda em pagar altos preços, é culpa do empresário que às vezes deseja uma margem muito grande. Então, eu não diria que tem um responsável, são vários responsáveis. O fato é que se não encararmos esses desafios de frente, iremos amargar crescimentos baixos para os próximos anos. O milagre da Copa do Mundo pode virar um pesadelo. E aí, então, dentro desse aspecto, nós entramos então em 2014 com uma situação bastante complicada, se não bastante complicada, mas uma situação delicada, né? Uma situação delicada, um desafio grande. 2014, além da Copa do Mundo, que se por um lado é um motivo para investimentos, por outro a gente tem uma preocupação que os gastos sejam bem investidos para ficar uma herança benéfica e não uma herança maldita para a população, e é ano eleitoral, tanto nos estados como no governo federal. E ano eleitoral, a gente tem medo que tenham gastos desnecessários, então eu acho que tem uma preocupação. É um alerta. O índice de confiança dos empresários mostra isso. Ele é um índice que vai de 0 a 100 e hoje está por volta de 50. Ou seja, não é nem a confiança e um otimismo muito forte, nem a desconfiança e o pessimismo. Diríamos que o empresário está em cima do muro, não sabe para onde vai. Sendo assim, ele provavelmente mantém as operações, não vai fechar fábricas, mas também não vai começar novos negócios. Eu diria que a incerteza reinará em 2014. 2014. E dentro desse cenário de incertezas, é interessante essa questão do cenário de incerteza, porque a gente vê que o discurso hoje de vários empresários é assim, as coisas não vão bem, e ao mesmo tempo você pergunta, e qual é a sua previsão de faturamento? Eu acho que eu vou aumentar 20%, 25%, e eu sempre questiono exatamente isso. Se não vai bem, como é que você vai aumentar 25%, 30%? Existe, né, uma relativa incoerência, é o que você está dizendo. Ele não sabe para que lado vai, ele vê sinais de fogo, mas ao mesmo tempo ele está contabilizando essa relativa rentabilidade e com temor que isso amanhã esfrie. É isso. Sem dúvida, a gente tem o passado recente, um histórico, principalmente 2009, 2010, impulsionado pelo consumo, o empresário ficou muito feliz com isso, a economia do país cresceu. No entanto, desde então, a economia anda de lado. Seja o 0,9%, que talvez vire 1,5% do ano passado, ou os 2%. É muito pouco. O desemprego não preocupa hoje. A gente tem uma taxa de desemprego baixa. Mas a questão é, se continuar assim, com esse crescimento baixo, preços muito altos e não competitivos, uma hora vai dar problema. Eu não acredito que estamos numa crise, ou seja, motivo de desespero, mas eu alerto para a necessidade de rever as políticas tributárias, as políticas fiscais, os investimentos, as margens de lucro, o consumo. Esse ano foi marcado pela indignação da população. Tivemos os protestos juninos e com isso a gente viu que parte relevante, significativa da sociedade não está nem um pouco satisfeita. Eu acho que a gente tem que refletir o Brasil que queremos. E como eu falei, eu não culpo ninguém. Eu acho que todo mundo tem a sua responsabilidade, porque senão a gente fica numa lógica de demonização ou vilão e mocinho que não interessa. Ninguém é tão bonzinho e ninguém é tão culpado. Todos têm sua responsabilidade. A sua responsabilidade. Nessa relação ainda de confiança do empresariado, existe alguma coisa que o governo possa fazer, alguma atitude, digamos, a curto prazo que possa ser tomada para que haja uma retomada uma melhora dessa questão do otimismo e possa proporcionar até mesmo um aquecimento da economia? Eu acho que o otimismo você consegue melhorar e com isso, por conseguinte, a confiança do empresariado. No entanto, se o governo sinalizar reformas, sinalizar investimentos e mudanças, o otimismo muda. Afinal, ninguém abre uma empresa ou faz um investimento grande no mercado empresarial olhando só o amanhã. Olha, vários anos
olha um horizonte muito maior do que apenas o dia seguinte. Então, não dá para resolver os problemas brasileiros da noite para o dia, mas uma sinalização do governo, uma mudança, mudaria, sem dúvida, a confiança do empresariado e melhoraria a economia. O fato é que, de curto prazo, uma canetada não irá resolver. Tudo que poderia ser feito de curto prazo já foi feito. Agora, temos que encarar os nossos fantasmas. Ou seja, então 2014, por mais que o governo tome algumas atitudes, mas assim, é só para sinalizar uma melhora. Isso pode represar um otimismo e falar, olha, confie que a ideia é essa. Temos aí pela frente um ano de eleição, que isso pode ser um fator complicador. Sem dúvida. Sempre ano de eleição, a gente não sabe para onde vai. Tanto o partido, dependente da instância, se é federal, se é estadual, o partido que está no poder, como geralmente a oposição ou os concorrentes. Isso deixa o empresário inquieto. Eu acho que o governo, mesmo se continuar nos estados, federal no poder, precisa aumentar e muito a credibilidade com o empresariado. O governo tem que ajudar o empresário, assim como o empresário também tem que ajudar o governo, olhando sempre o bem-estar da população. A gente tem muitos setores no Brasil que são pouco competitivos e propiciam, às vezes, lucros desproporcionais. Por exemplo, se a gente falar em relação ao varejo, quais são os setores menos... Por exemplo, o setor automobilístico, o setor aéreo, o setor bancário, inúmeros setores de eletroeletrônicos também. A gente tem preços muito caros. Tem os problemas de custo que o governo pode ajudar, mas também temos que ter uma competitividade internacional para não amargarmos, o consumidor não amargar preços muito maiores do que em outras localidades. Agora, estes setores, eles já são capazes de provocar um impacto negativo dentro da cesta de consumo do brasileiro, ou seja, do mercado. Você acha que já chega nesse ponto? Olha, esse ano foi marcado, 2013, por uma alta de alimentos. Isso alterou, sim, a cesta de consumo. A gente teve o caso emblemático do tomate, mas não foi só o tomate. Nos últimos 2, 3 anos, a gente teve um aumento substancial das carnes, dos grãos, e aí isso tem 2 problemas. Primeiro, que consumo todo de alimento é um bem absolutamente necessário. Então, você acaba gastando mais para sobreviver, e em gastar mais para sobreviver, sobra menos dinheiro para você consumir outros bens que não são tão essenciais, ou seja, afeta o varejo. Mas como complicador, você tem o fato que uma família menos favorecida financeiramente come basicamente a mesma quantidade de arroz e feijão do que as famílias mais ricas. Só que o aumento do preço representa mais o salário da família menos favorecida. Então você aumenta ainda mais a desigualdade social, que já não é das melhores em nosso país. Porque você passa a ter também um grau de endividamento maior. Sim. Porque o consumidor adquire produtos mais caros e inevitavelmente sobra menos dinheiro para aquele Exatamente. Doméstico. Não só para o orçamento doméstico, como pagar as próprias dívidas já contraídas e celebradas no passado. Então, quando você mexe na cesta básica, na cesta de sobrevivência do cidadão, você está afetando os outros setores de supérfluos e também, no médio prazo, você pode aumentar a inadimplência. Então, dentro desse cenário, o que a gente pode falar? Existem algumas dicas que você daria para os empresários, particularmente os médios e pequenos empresários, e aí também faça a leitura dos médios e pequenos varejistas, alguns cuidados que eles podem ter, principalmente nesse início de ano, para que eles possam reduzir o impacto negativo? Eu acredito que é muito importante o empresário ser competitivo. Aí eu digo em preço e em qualidade. Muitos setores sobrevivem por um exagerado protecionismo do governo. É importante que o empresário tenha e venda eventualmente só para o Brasil, mas caso ele não consiga vender aqui, o seu produto fosse competitivo em qualidade e preço com outros mercados.
isso é uma validação se o empresário está fazendo um bom serviço. A gente vê que muitas vezes o empresário tem problemas de gestão financeira, ele depende de bancos a taxas altas, de operações, às vezes, de factoring, de desconto de duplicatas. Então, eu acho que o desafio do empresário é tentar reduzir custos sem perder a qualidade. E principalmente pequeno e médio varejista. Principalmente porque é o que tem menos recursos e normalmente não tem uma equipe tão grande quanto um mega empresário, que pode contar com uma área de distribuição, uma área de marketing, uma área de custos, uma área de financeira. Então o empresário pequeno e médio tem que saber um pouco de cada área de administração para não sobrecarregar no custo dos recursos humanos, na mão de obra dele, e conseguir fazer uma gestão eficiente e financeiramente viável. O pequeno varejista, ele não trabalha tanto na questão da gestão, né? Ele não tem essa facilidade da gestão, é o que você disse. Enquanto que outras empresas, até de médio porte, podem ter mais uma equipe já, digamos assim, com mais experiência, já mais qualificada para essa gestão. Exatamente. E assim, mas é importante que ele tenha, por exemplo, um sortimento interessante. Ele tem um sortimento mais variado ou ele restringe mais esse sortimento? Olha, não existe uma regra de ouro. O que eu posso te dizer é que quanto mais ele estuda e reflete sobre o modelo de negócio, ele pode ver de onde estão vindo os ganhos e mitigar os riscos. A boa notícia é que hoje, na internet ou na mídia, de forma geral, você tem muitas informações interessantes, muitos cursos gratuitos, pesquisas que podem ser usadas. A informação hoje tem um acesso, é muito mais acessível, muito mais barata, muito mais ampla e plural do que era há algumas décadas. Nesse sentido, eu provoco os empresários pequenos e médios a estudarem mais e tentarem repensar seus negócios. Muitas vezes, o que foi sucesso no passado pode não garantir um sucesso no futuro. Essa reflexão perene, essa reflexão contínua do processo é fundamental para um negócio e para um empresário de sucesso. E é importante também que os agentes distribuidores participem desse processo, né? Ajudem nesse processo de qualificação dos pequenos, se eles têm mais jogo, se eles têm mais poder de negociação. Sem dúvida. A gente tem que olhar a cadeia inteira. Se você tem alguém da cadeia indo mal, ele pode comprometer todo o processo. E a visão moderna de negócios é você ganhar, seu parceiro ganhar, o consumidor ganhar. Todo mundo ganha um pouco menos, mas você tem um consumo e um negócio que é financeiramente e socialmente sustentável. A questão ainda do consumo relacionado à classe C, que passou a ter um poder de consumo maior, você acha que essa relação continua a partir de 2014 ou pode ser que haja uma restrição maior em relação a isso? Eu acho que temos um problema de crédito no sentido, o processo de crédito, apesar da quantidade de dívida não ser preocupante, o processo de crédito precisa ser melhorado, principalmente classe C, a nova classe C e classe D, são muitos consumidores pioneiros do crédito. Os bancos estão aprendendo a lidar com isso, ou seja, melhorar seus modelos de crédito. Por outro lado, os consumidores também têm que aprender a fazer um bom uso do crédito. Muitas vezes as taxas são abusivas, são venenosas. Então, eu acredito que a melhor forma, seja para o empresário, para o banco e, obviamente, para o consumidor, é o consumo consciente, uma educação financeira que ou virá da escola ou das instituições do governo, instituições privadas, dos veículos de mídia, para completar esse gargalo que a gente tem na educação, sobretudo na educação financeira, já que não tem sequer uma matéria nos cursos, no ensino fundamental e no ensino médio, que endereça essa questão. No entanto, a pessoa invariavelmente vai lidar com crédito, alugando algo, comprando algo, e a gente tem que tentar suprir esse buraco na formação, já que a gente vive num país que as taxas são tão altas e os produtos muitas vezes caros com qualidade duvidosa. Então agora é o momento de fato de se aprender a lição, né?
ainda que tenha ali um gosto, para que evite um gosto amargo lá na frente do remédio, né? Ou seja, é preciso saber lidar com essa questão cultural do crédito, da tomada de crédito, quanto você pode pedir de empréstimo, que não é só apenas aquela questão, essa prestação cabe no meu bolso, mas o custo disso. Se você está contratando um crédito que é a longo prazo, comprometimento que vai ter isso dentro do seu orçamento doméstico, por aí vai. Exatamente. Tanto o consumidor deve ser consciente, como o empresário, porque às vezes ele tem mais dinheiro, né? Às vezes ele tem mais recursos, mais informação do que a pessoa que está tomando. Eu acredito que o país não vai bem economicamente, mas não estamos em crise. Se fizermos nossa lição de casa, teremos um país com um desenvolvimento adequado para o potencial que temos aqui dos nossos recursos naturais e humanos. Taxas de juros. Hoje, o que se vê já é uma taxa de juros que se chegou a 2 dígitos, a 10%, depois de 20 meses. Né? E o mercado já fala alguma coisa em torno de 11%, né? Com uma taxa real de 5%. Você acha que é isso? Eu acho que 5% de juro real, apesar de ser caro perto de outros países, no nosso histórico não é nada preocupante. O grande problema é que essa taxa de 11 não chega para o consumidor. Se a taxa anual é 11, vai chegar numa operação de cartão de crédito, cheque especial, 200%. E aí inviabiliza. Então, o problema, no meu entendimento, não é a taxa básica da economia, a Selic, que talvez chegue a 12 até em 2 anos, e sim o spread bancário e as margens dos bancos ou em outros produtos e serviços nesse tipo de operação. Então, é o que você está dizendo, né? É o quanto os bancos... Quanto chega isso para o consumidor, às vezes para o empresário que precisa de crédito. A taxa básica não é o principal parâmetro nesse sentido. Eu acho que a gente tem que reduzir, aumentar a eficiência, reduzir custos e ter um país mais competitivo. E evitar, então, essa questão também da tomada de dinheiro, não é isso? A tomada de dinheiro a um custo alto é muito danosa. Tem que refletir sobre os mecanismos de crédito para chegar e ter um crédito mais saudável. A 200% ao ano, que algumas bandeiras chegam de cartão de crédito, é absolutamente inviável. Tá, eu gostaria que você desse algumas dicas para os empresários. Agora, como eles lidar com essa situação a curto prazo. Procurar simplesmente não tomar esse dinheiro, emprestar, como que é isso? Fica a dica para o empresário. Primeira coisa, faça sua lição financeira. Veja quais custos podem ser reduzidos sem perder a qualidade. Veja os modelos de empresas maiores. Adapte esse modelo para a sua empresa. Você verá que dá para ser mais eficiente. Por fim, taxas de juros. Eu sei que o problema de caixa é muito comum, o famoso capital de giro. Pesquise. Pesquise e pesquise. Quanto mais você procurar, melhores condições você encontrará. Veja a empresa maior, por exemplo, o distribuidor, ou até mesmo o consumidor, como parceiros. Às vezes ganhar menos e aumentar o giro pode ser uma solução. Bons investimentos em 2014.